Oi, gente, tudo bem? Espero que estejam bem. Então, hoje eu vim compartilhar um pouquinho com vocês sobre as minhas pesquisas acadêmicas sobre o corpo na escola. Eu sei que é um pouquinho complicado a gente pensar sobre isso assim, logo de cara, porque normalmente a ideia que nós temos de escola é um local de disciplina, um local para disciplinar e disciplinar esses corpos, né? E como então nós podemos pensar neste local como um espaço de exploração do corpo, de potencialização do corpo e de um corpo livre, um corpo que se expressa, né? E é justamente isso que eu venho questionando, que eu venho pesquisando para entender um pouquinho mais. E a minha ideia de pesquisar corpos na educação infantil, porque eu tenho pesquisado mais sobre educação infantil, vem da minha relação com a dança, que é antiga, antes mesmo de iniciar a graduação. Eu tenho uma relação muito forte com a dança. E de acordo não, a partir das minhas experiências em estágios em educação infantil e e dos meus estudos como monitora de educação infantil também, eu fui percebendo que existiam sim muitas coisas a ser questionadas em relação ao corpo na escola e principalmente na educação infantil, que é o meu âmbito. E questionar a educação enraizada hoje nas escolas e a concepção de educação infantil, de expressão corporal que existem hoje nessa educação do nosso país. E a partir disso, eu fui pesquisando e fui parar lá na questão do autismo, que eu falei com vocês no outro vídeo, mas hoje eu vou falar sobre o corpo na escola. Primeiramente, eu comecei a perceber que havia um déficit na formação docente, seja inicial ou continuada. Porque assim, eu acredito, e os estudos que eu fiz me fizeram acreditar, que o professor é quem pode ajudar nesse processo de desconstrução na escola, né? Nesse processo de afirmação de que existem diversas linguagens, que podem existir diversas linguagens, que a expressão corporal é uma delas, e que todas essas devem ser exploradas. Então, a formação docente que existe hoje ainda é uma educação muito engessada, muito tradicional. Então, os estudos são feitos da seguinte forma, pelo menos com as experiências que eu tenho. Primeiro você aprende a teoria e depois você aprende a prática. A prática fica lá para o final do curso ou da graduação e normalmente são muito menores do que os estudos teóricos. E esses dois não se vinculam. Nós falamos tanto sobre a vinculação entre a teoria e a prática, mas o que nós vivenciamos não é isso. E uma coisa que é necessário também na formação docente, que eu acredito, é que o professor, quando ele está se formando, ele precisa passar por um processo de autorreconhecimento de si, do seu corpo, de libertação do seu corpo, de liberdade, de exploração do seu corpo, para que mais na frente ele possa trabalhar isso com os sujeitos, com as crianças que ele for ter contato. E essa divisão sendo feita na formação docente, você vê o reflexo dela lá no chão da escola, na educação básica. E eu também penso bastante sobre o que a escola tem oferecido de prazeroso, de significativo para as crianças terem prazer de estar na escola. Sim, é necessário que a gente tenha prazer de estar num local que a gente vai passar grande parte da nossa vida. E não é isso que a gente vê. A escola e as suas práticas pedagógicas têm se tornado esvaziadas de sentido, e o que dificulta o desenvolvimento e o processo de ensino-aprendizagem. E aí, de acordo com as experiências que eu tive, eu pude notar que na escola, a escola é um espaço que valoriza a leitura e a escrita, é claro, mas que valoriza a leitura e a escrita em detrimento de outras possíveis formas de expressão e de linguagem. E o corpo
ele é desvalorizado no espaço escolar. Ele não tem espaço no espaço escolar. E eu reconheço o corpo como um fator de diversas potencialidades que precisam ser exploradas. Então, o que acontece é uma separação do corpo e da mente. Existe a hora de brincar, de você usar o seu corpo, e existe a hora de você aprender. O que se imagina hoje, e que sempre se imaginou, é que você precisa estar parado, você precisa ficar quieto para aprender. E nem sempre é assim. Eu penso que dessa forma a gente está indo contra a própria ontogenia do ser humano. O que é isso? O próprio processo de formação dele, desde a sua maturação e do seu desenvolvimento. A gente está indo contra isso, porque se as primeiras expressões do ser humano, da criança, do bebê, é através do seu corpo, são através dos gestos, das suas expressões, como que a gente chega em um determinado momento da vida, que é entrar na escola, e que a gente diz que esse corpo precisa parar, ele não vai ser mais valorizado, a gente vai pular para a fala e para a escrita, que é o que deve ser feito. E aí a gente causa essa cisão entre corpo e mente, que de acordo com os estudos que eu tenho feito de Vallon, que eu dialogo muito com ele nas minhas pesquisas. Essa cisão corpo e mente atrapalha de forma brusca o desenvolvimento da criança. Além de que torna-se claro pensar e entender que para você conseguir desenvolver certas habilidades, você precisa ter um reconhecimento do seu corpo, você precisa conhecer o seu corpo e entender que cada parte dele tem uma função e vai ajudar no desenvolvimento de futuras habilidades. Mas eu também não penso no corpo só como um trabalho de desenvolvimento para o futuro, não. O corpo presente, e é isso que nós devemos reconhecer. Ele pulsa emoções e entre outros, e ele precisa ser valorizado nesse espaço por isso. Uma criança que brinca, uma criança que tem espaço para se expressar, para dizer, quando ela não consegue dizer em falas, dizer através do seu corpo, é uma criança que tem prazer em estar na escola. E por isso também eu penso que o profissional ele tem que ser moldado nesse sentido, para reconhecer o que aquela criança está querendo te passar. Né? Às vezes, uma atividade que não foi feita no papel, como é o cobrado, ela está sendo feita cotidianamente através de uma expressão corporal, ou de uma expressão facial, ou quando a criança te pega e te mostra alguma coisa. Existem outras formas de manifestação que não são só a escrita e a verbal. Por isso que eu acabei também chegando lá na questão do autismo, em pensar como que essa expressão corporal pode auxiliar no desenvolvimento desses sujeitos que têm algumas dificuldades, que podem ser N dificuldades, como está lá no outro vídeo. Então a ideia é pensar mesmo numa escola cheia de vida e de emoções e que causem um efeito positivo nas crianças, que seja um espaço expressivo, um espaço para você pensar o lúdico, o imaginário da criança. Porque eu acredito que certamente isso pode contribuir muito para o processo de desenvolvimento de ensino-aprendizagem dessas crianças. Então foi isso, gente. Esse foi um resumo do resumo do resumo do que eu penso e acredito e das coisas que eu tenho escrito. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem de vídeos desse tipo, comenta aqui, me fala para eu trazer mais. Se vocês tiverem interesse em saber coisas específicas sobre o assunto, eu trago também livros sobre os autores que eu tenho estudado. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo, se inscreve no canal e deixa o seu like. Tchau!